O que você vai falar? Boa noite, gente! Quem já tá nos vendo aí, me fala que se minha conexão tá boa também, porque assim, pelo que eu tô vendo aqui, tá bem complicado onde que eu tô. Então, vocês me respondam aí, por favor, como é que tá a conexão, se vocês estão me ouvindo bem, que eu tô acompanhando aqui no chat. Ai, tá ótimo, né? Obrigada, Yasmin. Bom, Grace sempre tá com a gente, sabia, Faria? Ela sempre reposta, sempre comenta tudo. Pois é, ela, se eu não me engano, é lá do Rio Grande do Sul, né, Grace? É isso, né? Fernanda, boa noite. Hoje vai ser um assunto muito legal na nossa live, porque eu quero falar sobre como que a gente vai iniciar na técnica de transferência de embriões para você que é estudante, para você que é veterinário, para você que já trabalha com IATF, que já trabalha com outra biotecnologia da reprodução. Hoje a gente chamou o Dr. Faria para ele explicar para a gente quais os caminhos que a gente deve percorrer para iniciar nessa técnica. Então vai ser uma live muito produtiva, eu tenho certeza. Você acha que espera mais um pouquinho, o pessoal chegar, Faria? Doutora, você que manda aí. Você que está acompanhando aí o número de pessoas, eu não tô. Não consigo. Eu estou acompanhando o chat pelo computador. Você me ouve bem daí? Aham. E o pessoal que está em casa tá ouvindo bem? Ó, minha fã número 1 lá, ó, Dona Nadir Faria, tá presente. Ai, Ei, que mãe, bom. você acha que é só você, Indy, que tem mãe que fica assistindo as lives até a tarde da noite? E o pior é que minha mãe hoje disse que não poderia nos assistir. Pois é, mas a minha tá aí, por nós. É, bom demais, maravilhoso. Bom, eu acho que eu vou começar agora, e essa pergunta que eu vou fazer realmente é a que todo mundo deveria estar presente, porque eu acho que ela vai ser uma das mais importantes da live. Qualquer coisa, se tiver perguntas de novo sobre ela, a gente refaz, tá bom, doutor? Positivo na hora, fica à vontade. Bom. Olha, outra coisa, viu? Pega leve nas perguntas aí, porque o dia que eu pegar para te entrevistar, você sabe, né? Uai, vai ter esse dia? Claro que vai. Bom, tá bom. Deixa comigo. Beleza. Bom, eu sei que você recebe muitos pedidos de estágio diariamente, né? Não somente pedidos nas redes sociais, WhatsApp, ligações, indicações. Também recebe pela BS, né, que é a empresa que você trabalha. E aí eu queria saber como que você seleciona essas pessoas que vão andar junto com você. Qual o critério você usa? Se for para estagiário, se for para trainee, existe algum critério? O que você faz? Como que você seleciona? Doutora, na verdade, são alguns filtros de seleção, né? Como você sabe, eu trabalho com uma multinacional, que é a ABS. Então, não tem como negligenciar um bom currículo, né? Ele é filtrado pelo RH, esse currículo é enviado para a empresa filtra esse currículo e aí passa para nós alguns pré-selecionados, né? A gente já pede alguns requisitos. E quais seriam esses pré-requisitos? Que tenham feito estágio no segmento, em outras empresas do setor, ou em fazendas que trabalham nesse segmento, né, de melhoramento genético, seja com ATF, com transferência de embrião. Mas o que eu normalmente seleciono para pegar, tanto para estágio como para trainee, para novos colaboradores, são através de indicações de colegas, né? Minhas últimas estagiárias, grande parte tem passado pelas suas mãos. Então, quando vem com a indicação de que fez um bom curso ou um bom estágio, tem grande chance de trabalhar com a gente, e tanto no estágio quanto como trainee. Então, a indicação e de ter feito bons cursos faz toda a diferença. Então, os cursos no currículo fazem muita diferença. Você vê que esse pessoal que tem os estagiários que já tem algum curso, seja ele online ou seja presencial, e os que não têm, você vê diferença no aprendizado, no desenvolvimento, no interesse, como que é? Sem dúvida, porque o negócio de embrião é algo que a pessoa não palpa durante a faculdade, né? Não tem muito contato com isso.
durante a faculdade. Então, seja na parte de produção, seja na parte de transferência, os professores, de maneira geral, as faculdades passam de forma muito pincelada, muito por cima. Então, quando o aluno já tem a oportunidade de fazer, seja um curso teórico ou um curso prático, ou acompanhar um colega que trabalha com isso, nesse segmento, então ele chega muito mais ativo, ele já chega com perguntas mais direcionadas, já chega com observações melhores a fazer, fala, oh, doutor, você faz desse jeito, você usa montar a mesa dessa forma, lá onde eu acompanhei era daquela outra forma. Então, inclusive, esse curso que nós estamos pretendendo montar, ou na verdade estamos montando, né? Está em fase de montagem, é justamente para isso. É para dar mais bagagem, tanto para quem é aluno, né? Ou para quem já trabalha no segmento e tem vontade na reprodução e tem vontade de se aperfeiçoar e ingressar no mercado aí seja da transferência de embrião, da produção de embrião ou da aspiração. Então, para começar com o estágio, recapitulando para o pessoal aí, para prestar bastante atenção, indicação em primeiro lugar, currículo, mas em primeiro lugar indicação, sempre, tem mais peso, né? Exatamente, exatamente. Bom, e esse estagiário, esse trainee, a gente sabe que eu também recebo muitas solicitações de estágio e a gente sabe que a pessoa ela tem que se portar de uma maneira adequada, né? Especialmente quando a gente vai trabalhar em outras fazendas e tudo mais. Como você acha que uma pessoa deve se portar ao seu estagiário ou ao seu trainee? Homem ou mulher? Você fala dos homens, eu falo das mulheres. Positivo, combinado. Doutora, de maneira geral, que serve para ambos. A primeira são as regras básicas de educação, né? Do básico, né? De bom dia, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado. Seja na hora que chega, na hora que sai, na hora da fazenda, na hora de almoçar, de comer, enfim. As regras básicas da educação. Segundo, e não menos importante, é a pontualidade e rigor com o horário, né? A nossa distância são muito longa, né? De viagem, sai de muito de madrugada, chega à tarde, então não dá para atrasar. E eu costumo cumprir pontualmente o combinado de chegar na fazenda. Por mais que as estradas sejam difíceis, complicadas, a gente costuma sair mais cedo para não atrasar na fazenda. Então, se o estagiário ou o trainee começa a falhar aí por 2 ou 3 vezes, é um grande caminho aí para um cancelamento aí um cancelamento da parceria. E uma das coisas que a gente tem muito, assim, problemas é com o celular, né? Durante os estágios. Celular, brincadeira, foto, rede social. Como que você encara? Você já me acompanhou no curral por algumas vezes, então normalmente eu chego no curral, eu já leio a missa, né? Tanto para a equipe da fazenda que tá trabalhando, quanto para a minha equipe que chega comigo, né? Seja quem está chegando pela primeira vez e tal. Então, hoje é inevitável o celular estar na mão, seja para fazer uma foto, uma filmagem, etc. Agora, e grande parte dos currais hoje já tem internet, mas no nosso trabalho precisa ter foco total, né? Você não pode se dar o luxo de perder o número de uma receptora ou trocar um acasalamento na hora de montar o embrião. Então, é foco total, mas eu costumo sempre orientar, tanto que eu chego na fazenda, eu converso com a equipe de manejo do curral, desde o dono ao quem está embretando o gado lá no fundo, e a equipe nossa que chega para ajudar na montagem de embrião, desde o estagiário ao transferidor sênior que vai junto para acompanhar. Boa noite, meu amigo Gustavo Garcia, que está chegando aí, grande transferidor e amigo meu. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre alguns detalhes de bainha aí. Bem-vindo, Gustavo. Ô Faria, lembrando da primeira pergunta, surgiu uma dúvida aqui no meu WhatsApp. A pessoa falou assim, e se eu não conhecer ninguém? E se eu não conhecer uma pessoa que te conheça para me indicar? Onde você acha que essa pessoa deve procurar indicação, procurar conhecer? Como você dá esse conselho, assim? Doutora, de maneira geral, as redes sociais aproximam muito as pessoas, né? Então já começa por aí. Então você começa a seguir pessoas que têm engajamento com aquele segmento. Eu costumo dizer o seguinte: quando não dá para beijar o pé da imagem, a gente beija o altar, né? Então, se não dá para chegar na imagem, chega no altar, chega quem está próximo, né? Então, ou seja, se eu não consigo chegar na doutora Ingrid, quem está mais próximo dela, quem está acompanhando ela para me dar dica? Então, por exemplo, tem um pessoal que estava fazendo estágio comigo esses dias
e aí postando as coisas aí nas redes sociais. O pessoal tentou falar comigo lá nas redes sociais, eu não dou muita, assim, é muita coisa chegando, né, e acaba passando batido. E aí chegaram através dos meus colaboradores, falaram, eu passei uma mensagem lá pro Faria, assim, assado, que eu queria conversar com ele, ver se você consegue interceder por mim. Imediatamente a pessoa que estava do meu lado chegou, me apresentou a mensagem, então foi dessa forma. Outra coisa, tem muitas mensagens que tanto eu quanto você recebe, sem dúvida, que fala assim, doutor, você pega estagiário? Doutor, vocês dão estágio curricular? Eu fico muito brava. Você pega Então, estagiário. e são perguntas que a resposta é sim ou não, né? E morreu o assunto. Então, ou seja, pessoal que está principalmente aí na iminência de sair para estágio, apesar que, por exemplo, a ABS já está com vaga para estágio para final de 2024, né? Para o segundo semestre de 2024. Então, não dá para deixar para a última hora. Mas se você quer fazer um estágio no setor, se apresente de forma adequada, fala de onde é, Manda de onde está mensagem falando, completa, qual é a né? experiência. Qual a experiência, de onde acompanha, o que você pretende naquela área, qual que é o seu estágio que você quer, em qual setor e etc., que fica muito mais fácil, dá uma resposta, até para a gente fazer uma resposta mais elaborada para poder te direcionar. Né? Então, muito cuidado com isso e atenção nesses detalhes. Essa semana, inclusive, teve uma moça que veio conversar comigo a respeito de estágio e ela foi muito feliz na colocação dela. Falou, doutor, eu imagino que para conseguir estágio com vocês não seja fácil. Mas tem alguma fazenda que você me indicaria, que vocês fazem trabalho aí com volume de FIV, que eu poderia acompanhar o trabalho de vocês estando estagiando nessa fazenda? Eu achei perfeita a colocação dela. Então, Legal. ou seja, ela já entendeu que o negócio, talvez, para conseguir o estágio com a gente, se fosse um pouco mais difícil, porém era o que ela queria, mas mesmo assim ela já pensou no plano B, numa alternativa no plano B, e eu imediatamente fiz uma indicação para ela, e caso não desse certo, eu indicaria outra na sequência. Ai, que legal. Então a pessoa já chega, mostra tudo, quando quer, quando seria o estágio, de que forma, qual técnica, se era dentro do laboratório, se era no curral. Isso já serve, já Procurar fica a entender dica. sobre a Já fica a dica para quem quiser estagiar ou trabalhar com a gente no setor. Quando aparecer um problema, apresente pelo menos 3 soluções junto, não traga só problema. E recentemente, semana passada, você fez uma live com o Dr. Hugo Peron, que a gente conhece, nosso amigo, que a gente gosta bastante. Esteve conosco lá em Uberaba, né, na Expogenética. Bom, vocês falaram sobre o ciclo da baixa na pecuária, que é o atual momento que nós estamos vivendo. Você acha que vale a pena investir em treinamento de transferência de embriões nessa época agora? Vamos supor uma pessoa que já está na IATF, uma pessoa que já está ali engajada na IATF, você acha que compensa ela investir em tempo em treinar a transferência de embrião? Doutor, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado por ter apresentado eu ao Hugo e vice-versa, né? E ter levado ele lá para conhecer a ABS. Acho que você sempre fazendo a ponte aí das pessoas boas, das pessoas certas. E teve essa live que ele me convidou para fazer com ele, foi muito bacana, falando sobre ciclo de baixa, né? Da pecuária e se vale a pena investir em embrião. E a tua pergunta faz todo sentido. Né? A resposta que eu falei para ele, que a hora de investir em embrião é agora, porque é na baixa que se investe, né? Porque a tendência do ciclo é ele virar daqui 2, 3 anos, né? Então não adianta eu começar a treinar quando está lá no pico da alta, que está tudo super valorizado, ultrassom valorizado, equipamento valorizado, praticamente não tem receptora para eu treinar, não tem fêmea para eu treinar, porque está super valorizado, está todo mundo querendo emprenhar essa vaca. Hoje não, hoje para treinar tem vaca de sobra. Toda fazenda que você chega aqui no Pará tem vaca de descarte. Né? Então você pode conversar com o produtor e poder organizar para poder fazer um treinamento em troca de fazer um diagnóstico, em troca de fazer uma avaliação no rebanho dele, etc. Então, ou seja, as oportunidades, as melhores oportunidades, elas acontecem no momento de crise. Né? Enquanto um lê em crise, outros leem oportunidades. Então, para quem quer treinar e iniciar um treinamento, a hora é agora. Certo. Bom, antes de continuar nossa sequência, eu tenho muitas dúvidas para tirar com você. Eu queria falar para o pessoal que vocês podem curtir aí nossa live, indicar nossa live para todo mundo, seguir o canal, porque toda semana nós vamos fazer lives na terça-feira à noite, tá? Então vocês nos acompanhem,
principalmente quem quer entrar nesse mercado, porque esse mercado de embriões, né, da produção in vitro de embriões, sem dúvidas é o que mais cresce. Ele representa ainda muito pouco da biotecnologia da reprodução no Brasil hoje, mas ele só não cresce mais por falta de mão de obra. E a gente quer colocar vocês nesse mercado porque a gente necessita para crescer ainda mais para o melhoramento genético, enfim, para crescer a pecuária de qualidade mesmo no Brasil, tá? Então nós precisamos de vocês, da mesma forma que vocês precisam da gente, a gente precisa ainda mais de vocês. Então nos acompanhem toda semana. E se quiserem fazer alguma pergunta enquanto a gente está conversando, não tem problema, podem perguntar que eu seleciono a pergunta de vocês e a gente discute aqui durante a live, porque a live a gente quer interagir mesmo com vocês. Que essa live ela é feita para vocês, viu? Não para nós dois. Mas eu aprendo também aqui contigo, doutora. Ah, com certeza, né? Eu todo dia com vocês. Doutor Adolfo, muito obrigado pela participação, pela presença. E a todos vocês que estão acompanhando aí, porque eu não consigo acompanhar o chat total, mas um forte abraço a todos vocês aí que estão acompanhando. É sempre uma honra poder bater esse papo com vocês. E aproveita para mandar as dúvidas aí, porque cadê o Rony? O Rony falou que tinha umas 10 dúvidas para fazer hoje aí. Não vi ele aparecendo aqui ainda. Vamos lá, Rony, manda aí. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá, doutora, segue o jogo. O que acontece? A gente dá muito curso presencial, né? Eu dou muitos cursos presenciais, especialmente inseminação artificial. Eu já dei mais de 20 cursos dessa técnica. E eu vejo que na inseminação artificial, eu ensino a técnica, a gente passa alguns dias aqui, faz o teste e tudo mais, e o pessoal já sai apto para inseminar vacas, fazendo um curso comigo aí de 2, 3 dias. Com certeza ele consegue inseminar pequenos lotes, vai começando, né, pequenos lotes e aumentando gradativamente. Mas eu já percebi que na transferência de embrião, na técnica da transferência, não é bem assim. E a gente sabe também que muitos cursos estão entrando nessa onda nossa aqui, e o povo tá metendo curso presencial agora, 2 dias, 3 dias, aprenda, vire um transferidor, já começa a transferir na segunda-feira e tudo mais. Como que você vê isso? Realmente é dessa forma? A gente consegue em 2, 3 dias virar transferir embrião dessa forma? Porque inseminar eu sei que sim, mas eu vi que transferir embrião é bem mais difícil. Doutora, se tiver essa forma de aprender a transferir e virar transferidor de embrião com resultado, fecho parênteses, em 2, 3 dias eu preciso fazer uma reciclagem. Eu tenho muito que aprender ainda. Eu sei que eu tenho muito que aprender, mas eu gostaria de fazer um curso desse. Porque, na verdade, não é só aprender a colocar o embrião no lugar certo, não é passar certo, não é direcionar no útero. Você tem que aprender como fazer uma avaliação boa de receptora, fazer uma avaliação de conjunto, de ambiente, de fazenda, interagir com a equipe da fazenda sobre a mineralização e etc. E a técnica em si de transferência de embrião, ela é muito mais difícil do que a inseminação. Por quê? Na inseminação, você precisa pegar a cervix, tem a consistência firme, pega a cervix, firma ela na mão, e com o aplicador você passa o aplicador e deposita o sêmen. Ali dentro de cada palheta tem alguns milhões de células de espermatozoide, né, que vão nadar e vão fecundar, com o objetivo de fecundar o óvulo lá na tuba uterina. O embrião não, cada palheta só tem um embrião, que eu preciso depositar aquele indivíduo, no meu caso, com a minha técnica, o mais cranial possível, do lado correspondente da ovulação. Então eu tenho que fazer uma boa anestesia, eu tenho que identificar o lado que ela está, eu tenho que fazer uma boa avaliação de cervix, eu tenho que encaminhar bem com esse aplicador no útero, sem lesão, tanto para ir com o aplicador, quanto para voltar com o aplicador. E eu tenho 12 anos, indo para 13 anos de experiência, treinando gente para transferir embrião. Eu nunca vi isso acontecer, ficar pronto em 2, 3 dias. Então, pessoal, se você quer realmente aprender a transferir embrião, saiba que é um processo lento, demorado, contínuo, e que precisa de muito esforço e muita resiliência no treinamento. E mesmo com muita resiliência, muito treinamento, não é aquela técnica que, igual inseminação artificial, a gente insemina aí quantas vacas por dia, né? Muito rápido, 10 segundos, 15 segundos inseminando uma vaca. E a gente vê que na técnica de transferência de embrião não é bem a rapidez, né? A velocidade não faz tanta diferença, e sim a eficiência, né? A eficiência no sentido assim, transferiu certinho, depositou no local certo, avaliou. Então, assim, não é agilidade. A agilidade é uma consequência. Não é só agilidade, porque em alguns casos nós precisamos imprimir um pouco de velocidade.
mas ela na escala, é a última da sequência, né? Tem que aprender toda a técnica primeiro, tem que demonstrar que sabe a técnica com resultado e, por último, se necessário em algum momento, aí sim colocar um pouquinho de velocidade quando tem volume. Sem, é claro, sem comprometer resultado. Você veio me perguntar também, doutora, sobre, se eu não estou enganado, sobre os cursos online, não só presencial como online, é isso? Oi. Ingrid, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Então vamos lá. Você havia me perguntar também sobre cursos online, é isso? Sobre cursos online? É. Ah, o que você acha de curso online? Eu Não, já sei o que você vai responder. não, é que você perguntou para mim sobre o curso presencial e o curso online, né? O do presencial eu já falei que tem que vale a pena, tem que fazer alguns bons cursos, né, com pessoas de referência e que de preferência, é claro, que pise no barro, que faça isso não só como forma de ensinar, que faça, viva isso na prática, viva a transferência de embrião no dia a dia, né? É. Olha, o Gustavo Garcia comentou aí, doutor. Vê aí para nós. Gustavo Garcia, por isso que muitos começam na transferência, aspiração e abandonam. Não tem paciência para o processo e querem tudo de imediato. Resultado vem com tempo e velocidade também. Tudo demanda treino intenso. Positivo, meu amigo Gustavo, é isso aí. Nós fazemos isso todo dia por mais de 10 anos, quase 15 anos, e ainda temos o que aprender, temos ainda o que evoluir, né? Então, é um aprendizado constante e contínuo, sem dúvida. Ó, Lucas Cunha. Não, cadê? Peraí. Lucas Cunha. Ah, o Lucas é meu aluno. Até o bonezinho dele aí tá aí com a minha logo. Eu sei, ele fez o curso de palpação e ultrassonografia comigo aqui no Pará. Ele é ali de perto de Belém. Você costuma transferir em grandes lotes ou prefere diminuir os lotes? Lotes menores, mais enxutos. Lucas, é até difícil. Nosso Brasil é muito grande, então é até difícil falar o que é grande e o que é pequeno, né? Porque às vezes um lote pequeno aqui no Pará de 80 vacas é um grande lote lá no Rio Grande do Sul, Paraná, né? Então, ou seja, mas de maneira geral, eu tenho evitado lotes com mais de 250 receptoras. Quando é mais de 250 receptoras, eu costumo dividir em 2 dias. Tanto para evitar desgaste da fazenda, evitar desgaste da equipe, ter tempo hábil para fazer a transferência de embrião, dar tempo de direcionar esse lote para o pasto dele. E como tem muitas fazendas que trabalham com esse volume de forma recorrente, dá tempo, inclusive, da equipe que está levando aquele lote, trazer o lote do dia seguinte e deixar perto do curral para o manejo. Então, de maneira geral, lotes acima de 250 receptores eu tenho procurado dividir. Lote, no caso, não lote, né? Mas você tá falando do dia. Porque o lote mesmo dessas 250 pode estar dividido em vários lotes. Pode estar subdividido em vários lotes. Aí vai da questão da agilidade da fazenda e manejo da fazenda. Mesmo que o lote esteja um lote só de 250 receptoras, tem até um vídeo meu da Guarani com 370 receptoras fechadas no Vilhas. Nós dividimos parte do lote e deixamos na remanga. E aí, conforme ia fazendo, ia liberando o que estava feito, ia trazendo o restante do lote que estava na remanga, na água e no capim, para poder ir executando o serviço. Bom, uma dúvida aqui do Caio Oliveira. Boa noite, doutora e doutora. Vejo que geralmente vocês dão dicas mais relacionadas para pessoas que estão finalizando a faculdade. Existem outras dicas mais relacionadas às pessoas que estão no início? Se quiser falar, eu complemento. Pode começar, doutora, por gentileza. Caio, sem dúvidas, é estágio, viu? Estágio e procurar cursos que estejam relacionados à área que você quer desenvolver aí seu conhecimento, tá? Então, para você, eu falo em todas as lives, as lives que eu falo de lançamento, eu falo que eu comecei meu estágio no primeiro período. Então, no primeiro período, eu já comecei na área que eu queria, que no caso, naquela época, era com equinos. E assim, meu primeiro estágio foi com pesquisa de satisfação numa feira agropecuária. Então, assim, não era o estágio que eu estava sonhando na minha vida, mas ele foi muito bom porque eu fiz muito relacionamento naquele dia. Relacionamento tanto na feira, com os expositores, com as pessoas que estavam envolvidas.
Então, a dica que eu dou para você é aproveitar ao máximo o estágio. Como que eu consigo estágio estando no primeiro período? Quem vai te ajudar aí vai ser seu professor, viu? Se você se mostrar um aluno interessado, se você tá o tempo inteiro lá perguntando, tirando dúvida, pedindo estágio, conversando sobre aquele assunto com o seu professor, sem dúvidas ele vai ser a ponte mais fácil para você encontrar um estágio estando no primeiro, segundo, enfim, terceiro período. Quer complementar, doutor? Doutora, é basicamente o que você falou, Caio. Não perca um só dia de férias, tá? Não, invista teu tempo das férias em fazer estágios, bons estágios. Acompanhe técnicos dos setores que você pretende conhecer mais, se aprofundar mais e observe tudo que esse técnico faz. Ixi, a conexão do Faria deu uma diminuída. Vocês estão me escutando, gente? Responde aí se vocês estão me escutando. Se foi só o Faria que ouviu. Ai, Faria, você voltou, graças a Deus. Então vamos lá. Pessoal, fala aí para mim, vocês me ouvem bem ainda? Continuam me ouvindo? Pronto, gente, voltei. Pergunta, vai, segue a pergunta. Semelhante do Caio, mas gostaria de saber em relação ao recém-formado sem experiência na área. Isadora Caetano. Então, a questão do Caio, como eu ia dizendo, não perca um dia de férias fazendo outra coisa. Aproveite as férias para fazer bons estágios. Acompanhe os técnicos e observe tudo, Caio. O que você achar que é correto e observe também o que você achar que é incorreto. Porque a gente não aprende só o que é certo. E você aprende também o que não deve ser feito. Né? Quando às vezes o cara te cede estágio, começa a atrasar contigo os horários, enfim... Você começa a ver uma conduta de material inadequada, organização inadequada. Então, você vai aprender também o que você não deve fazer quando você chegar no ponto de tocar sua vida profissional. Tá? Então, aproveite cada segundo. A próxima pergunta aí, doutora? Então, a gente tirou essa dúvida no início da live, mas como eu te falei, tinham pouquíssimas pessoas, eu acho que agora é o momento da gente refazê-la. Vamos lá. Tainara, boa noite, doutor. Estou formada desde dezembro de 2020. Com um ano de formada, tive um filho e decidi dedicar a ele. Agora quero retomar o trabalho e amo essa área. Estou amando o assunto. Como faço para ingressar nessa área? Ô, Tainara, que legal, que bom. E parabéns aí pelo filhão. Tem que curtir bastante. A área de embrião é muito ampla. Você tem que entender primeiro qual que é o lugar que você quer ingressar mesmo, né? Se é na parte de laboratório, se é de campo, se é de aspiração, qual que delas que te atrai mais, né? Procure estudar sobre isso. Esse curso que eu, a Ingrid, o Mário e o Patrick estão propondo a lançar é justamente para pessoas assim como você, né? Que estão querendo ingressar nesse mercado de trabalho, mas não sabe, não conhece a fundo o negócio. Então, nós vamos abrir as portas desse segmento para vocês conhecerem de material, custos, conhecerem o que envolve o processo, esse universo mesmo do embrião, para a tua tomada de decisão. Feito esse curso, vai te dar um norte legal. E aí, a partir daí, você tem empresas, você tem setor privado, você pode trabalhar como autônoma no segmento. E, na verdade, a partir daí, a partir desse nosso curso, nós indicaremos os nossos alunos, né? Porque todos os dias a gente recebe pedido de indicação e a gente não tem quem indique. Então, a partir desse curso, com certeza, os alunos que se destacarem, os alunos que realmente gostarem da técnica, escolherem e treinarem bastante, a gente vai indicar para trabalhar ao nosso lado, né? O nosso lado que eu digo assim, nessa área maravilhosa. Sem dúvida. Então, você que está perdido agora, faltam 2 meses para a gente lançar esse curso. Então, vai estudando bastante sobre esse assunto, acompanhe nossas lives que a gente vai lançar e você vai ter oportunidade de entrar nessa área. E para você que é estagiário, sem dúvidas, começa a procurar estágios nessa área. Como que você começa? Através de indicação, enviar currículo. Igual o doutor Faria falou, se às vezes você não consegue
falar diretamente com ele, procure alguém que consiga, que esteja ao lado dele naquele momento, manda uma mensagem, olha, eu tô precisando de estágio para tal época, sou fulana de tal, será que você consegue falar com o Dr. Faria me responder, ou pode me passar o contato dele? Da mesma forma que acontece comigo. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, porque eu recebo muitos pedidos de estágio por dia, mas às vezes tem uma pessoa junto comigo, eu postei aquela pessoa no dia, aí eles mandam mensagem pedindo estágio para aquela pessoa, para eu responder, enfim. E tem gente, Faria, que quer falar comigo, aí eles mandam no particular, mandam no WhatsApp, aí se eu não respondo nem no WhatsApp, nem no particular, eles começam a comentar em todas as minhas fotos, olha o seu particular, olha o seu particular, olha o seu particular, e eu consigo ver, consigo de fato responder. Então, assim, quem quer, ela dá um jeito. Não adianta mandar uma mensagem que é muito difícil que a gente consiga ver. É isso aí. Então, bora comentar as fotos da Ingrid. Vamos ver Principalmente as que eu engajamento. tiver junto lá. Bom, peraí. Antes dessa dúvida do Geraldo, eu vi que você comentou que um veterinário, ele pode atuar hoje como autônomo na transferência de embrião, né? Assim como ele trabalha na IATF. Ele não precisa estar vinculado a um laboratório, igual na época que eu fazia estágio, tinha que estar vinculado ao laboratório, né? O que você acha que mudou? O que aconteceu na técnica que agora o veterinário que transfere embrião, ele pode ser um profissional autônomo também? Ótima observação, doutora. Exatamente. Quando você fez estágio e quando eu comecei também a trabalhar com embrião, praticamente quase que de forma exclusiva, para você trabalhar com embrião, você tinha que estar vinculado a alguma empresa ligada ao setor, algum laboratório que produzia embrião e etc. Hoje não, de 2015 para cá, com o lançamento e sucesso do embrião de transferência direta, para quem não conhece, é o embrião que é congelado dentro da palheta, assim como a palheta de sêmen, e que está pronto no botijão, pronto para uso. Então, hoje, você que trabalha com inseminação artificial, que desenvolve a técnica de transferência de embrião, você tem mais alguma coisa, mais algo a mais no seu portfólio para oferecer para o seu cliente. Então, e para quem quer trabalhar exclusivamente com transferência de embrião, também. Né? Então, o fato desse embrião DT, do embrião congelado, pronto para uso, facilitou demais. Você pode transferir embrião em qualquer lugar do Brasil, assim como você faz com a inseminação artificial, sem necessariamente precisar estar vinculado a alguma empresa ou algum laboratório específico. E a remuneração é bem maior do que da IATF, né? Pelo menos 3 vezes mais, no mínimo. Excelente. Bom, voltando à dúvida agora do Geraldo Vieira. Se tratando de materiais para iniciar na transferência e na aspiração, qual o valor inicial do investimento? Bom, você falou dos dois extremos, né, Geraldo? Na transferência e na aspiração. A aspiração é o mais caro, é o que você mais tem que desembolsar de início. E na transferência, a menor, né? Fala um pouquinho aí, Faria, o que precisa para iniciar na transferência de embrião. A de aspiração a gente deixa para uma live com o Patrick. Geraldo, meu amigo, eu ia até comentar justamente isso. Geraldo, a questão da aspiração, porque varia muito de equipamento de ultrassom, bomba de vácuo, são marcas diferentes, então o preço varia demais. Se for escutar o que o Patrick vai falar, você vai cair de costa, que tem que vender a casa para comprar o material de aspiração, né? Mas tem material de aspiração um pouco mais em conta, de maneira geral. Mas para treinamento da inovulação, para começar a transferência de embrião, o material é pífio, porque você precisa de 2, 3 inovuladores, um descongelador, 2 de preferência, né, para ter a transportadora de embrião, que é um pouco mais caro. Mas, de maneira geral, para você começar o treinamento em si, você precisa do material descartável, luva de palpação e luva de procedimento, o anestésico, seringa e agulha e bainha, porque quem já treinou ou treina comigo, né, doutora? Não precisa de outra coisa, é só a bainha de inovulação que você vai treinar com ela. Quando E você um tiver lencinho craque. para chorar, né? Hã? E um lencinho para chorar, né? E uma toalha de banho para enxugar as lágrimas, porque dói. E aí a hora que você tiver craque na bainha voando mesmo, passando bainha, deixando lá na ponta, sem lesão de útero, aí você vai para o embrião, aí você vai para o ovulador e aí é sucesso. Bom, excelente.
Rony, doutor Faria, hoje no Brasil, pelo seu conhecimento, qual a região que mais tem demanda para a transferência de embrião e que tem menos oferta de mão de obra nessa área? Ah, Rony, com certeza essa sua aí de Imperatriz, é a que tem mais demanda e a que menos tem oferta de mão de obra. Você que não dá seus pulos logo para virar transferidor logo ligeiro, você, Marcelo, Edson, vocês tiram o pé do chão, lá, O Marcelo e o Edson estiveram com a gente aqui, né, Faria? Pois é, agora eu não vi, não recebi nenhum vídeo do Edson treinando depois daquilo. Você recebeu? Não. Eu vou puxar a Quem orelha dele. treinou, que eu vi treinando foi o Lucas. O Lucas eu vi, o Calozan Calozan. e o Marcelo já mandou um resultado para nós aí, né? O bichão não tá metido. O Marcelo deu o Já resultado meteu muito bom. 50% logo de cara, engraçadinho. Prendeu com o melhor, né, Faria? Ô, Rony, mas Olha, só um segundo, doutor, só complementando o que o Rony falou. Rony, a demanda está onde tem vaca, né? Onde tem vaca precisa de melhoramento genético, precisa fazer touro, precisa fazer fêmea leiteira. Então, como vocês aí em Imperatriz aprenderam a falar de embrião e vender embrião, a demanda aí é grande porque vocês aprenderam a vender. Lá em Roraima não tinha demanda. Aí chegou o Lucas lá e começou a falar de embrião, transferir embrião, a demanda apareceu. Pode ser que lá em Novo Progresso, pra você ter uma ideia, doutora, nunca tinha vendido um embrião, praticamente, a BSNEL. Eu tive lá com o representante há 60 dias atrás e uma visita, um circuito de visita, foram quase 450 embriões comercializados, para onde praticamente não existia demanda. Então, se vocês me seguirem aí, semana que vem, inclusive, eu estou lá em Novo Progresso. Se quiser me encontrar, eu estou por lá, implantando embrião. olha, gente, já aproveita. O Faria já falou onde é que tá. Vocês que estão aqui na live, cola nele lá no Novo Progresso. Que dia que é, Faria? Fala o dia aí. Não adianta falar só que a semana que vem, não. Não, beleza, mas vamos me seguindo aí que vocês vão me acompanhar. Fugiu, né? Bom, eu quero fazer... Eu tenho uma dúvida aqui, bem legal. Você disse que é bem complicado a pessoa começar a voar na transferência de embrião, né? Que não é tão fácil assim começar a transferir e tudo mais. E a gente sabe que mesmo o pessoal que está transferindo, eles podem cometer alguns erros. Eu queria que você, na técnica, eu queria que você citasse 5 erros mais comuns na técnica e como eles podem interferir no resultado final. E o pior, como que, assim, depois de um resultado ruim, como que o produtor vai querer de novo essa técnica? Vai queimar a técnica, né? Então é muito perigoso fazer isso. E eu queria que você apresentasse pra gente os principais erros que você vê. Pode esperar até amanhecer o dia? Montou... Vocês têm tempo aí até amanhecer o dia? Para eu citar os erros que podem interferir? Eu tenho uma apresentação sua aqui que eu vou colocar aí. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho dela. Aí você facilita um pouquinho a vida do seu público, né? Porque se for falar para mim, para eu falar de forma deliberada e for listando erros que podem impactar o resultado, pessoal, tem muito detalhe e vocês vão ver eu falando disso de forma recorrente. E boa parte dos insucessos de resultado de pré está no mínimo detalhe, né? Então, por exemplo, essa mesa aí vocês estão vendo, uma mesa simples, uma mesa de plástico, mas bem montada, forrada com pano de campo limpo, o descongelador está na temperatura correta ali à esquerda, a 30 graus, diferente do sêmen, tem que ficar atento com a temperatura de descongelamento do embrião da BS, é a 30 e não 36. Sempre que tirar o embrião do botijão, do descongelamento, ele precisa necessariamente ficar 5 segundos no ar para quebrar aquele gelo do nitrogênio, para depois descer na água a 30 graus. Senão ele estoura o lacrador e pode estourar a buchinha do embrião. Você pode perder o embrião com isso. Tirou ele do descongelador, imediatamente, com 30 segundos a 30 graus, seca muito bem a palheta. Porque se ficar com água na palheta, ela vai colar dentro da bainha do inovulador e que vai te gerar outro erro lá na frente. Então, tirou do descongelador, secou bem, colocou dentro da bainha, pegou o inovulador, puxa o mandril. Tá vendo? Se vocês observarem o mandril do inovulador, ele tá bem puxado para trás. Por quê? Porque às vezes acontece que a pessoa monta o embrião de forma displicente com o mandril empurrado para frente. Então, quando ele encaixa o aplicador na bainha
ele joga o embrião dentro do pacotinho. Então, em vez de você depositar o embrião lá dentro do útero da vaca, se você colocar uma pessoa despreparada ali, displicente para montar embrião para você, você pode fazer todo o capricho lá dentro da manipulação de útero, ovário, etc. E o embrião, na hora que chegou na tua mão o aplicador, mas o embrião já ficou dentro do pacote da bainha. Então coloca na camisinha. A camisinha tem que ter muito cuidado na hora de romper, e sempre é evidente, tem que lembrar de romper ela na entrada da cervix. As anotações, que não adianta nada você fazer uma boa transferência, emprenhar e esquecer de anotar o número da receptora ou acasalamento. Você perdeu aquele acasalamento e só vai corrigir lá na frente com uma burocracia danada de DNA. Então, ou seja, são detalhes muito pequenos numa mesa dessa com pouco material que dá para a gente amanhecer o dia falando de erros que podem variar aí de 0 a 100 no seu resultado. Bom, e o que você me fala dessa imagem aqui? Lembrando que essas imagens, a maioria eu peguei do nosso curso. Essa imagem aí quer dizer que eu sou um caboclo casado, comprometido e uma mulher brava. Verdade, dá para perceber. Ai, fora isso, lembra que eu comentei lá, lembra que eu comentei um pouco antes que se você tirar a palheta de dentro do descongelador e não secar bem, quando você coloca ela dentro da bainha, pelo fato da umidade, ela cola dentro do aplicador ou na própria bainha. Então, quando você vai empurrando ela, que ela chega lá na pontinha, em vez dela encaixar dentro da ponteira, lá na ponta da bainha, ela acaba amassando na lateral dela. E aí dobra. Se vocês observarem bem na pontinha da palheta, ela está dobrada. Se a pessoa que estivesse montando tivesse forçado um pouquinho mais, ela chega a virar a cabeça da palheta para trás. Então, se a pessoa que pega esse embrião, esse aplicador, para implantar no útero e não presta atenção nisso, esse detalhe, ele vai pensar que está depositando o embrião dentro do útero e esse embrião está ficando dentro do ovulador ou dentro da bainha. Então, quem me acompanha sabe que eu sou muito chato com esse detalhe de montagem, porque faz muita diferença. Às vezes vocês estão aqui assistindo a live doido para aprender a inovular, aprender a transferir embrião, mas se a pessoa que estiver montando para você for de forma displicente, a tua tendência de dar um resultado negativo é muito grande. Bom, a gente tem um Reels, tá no meu Instagram e no seu, né? Que a gente fala justamente sobre esse dia aí. Então, se vocês quiserem, depois da live, assistam lá no Instagram esse vídeo falando sobre esse erro aí, que a gente explica direitinho. É bem legal, bem didático. Fala aí, doutor. Assista, comenta, compartilha, curte. Assista, curte, comenta, compartilha. Só não critica. Muito. Bom, anestesia epidural e também saber se a vaca respondeu ao protocolo, avaliação de receptora. Doutora, mais uma coisa, quem me acompanha sabe que eu sou muito criterioso com isso. Eu começo a observar o rebanho desde a hora que eu piso na fazenda, a hora que esse rebanho chega no curral, eu começo a observar bem onde é que a agulha está inserida, se vocês observarem aí, ela está bem raspada, ou seja, quase que descascando o pelo. Isso quer dizer o quê? Que ela aceitou monta. Ela deu cio na semana anterior, então, ou seja, é um bom indício que ela respondeu ao protocolo. Então, quando você chega para transferir embrião, e a grande maioria, a imensa maioria das receptoras estão dessa forma, você já tem um prognóstico favorável do que você vai encontrar no útero e no ovário, certo? Fora isso, que vocês estão vendo nessa foto, anestesia, né, bem aplicada, no ângulo aí de 45 graus, sem segredo. Onde é que as pessoas erram muito, muito, muito na hora de fazer anestesia? É pegar a cauda e forçar a cauda para cima. E aí você acaba fechando o espaço das vértebras e a pessoa fica ali brigando para introduzir a agulha no lugar certo e ela mesma que está se auto-sabotando. Então, detalhe, força a cauda para baixo, abre o espaço entre as vértebras para poder introduzir a agulha sem maior dificuldade. Mas quanto a isso também tem alguns vídeos, tanto meu do Patrick, explicando essa situação aí do anestésico. E tendo dúvida, escreve, manda dúvida para nós aí, que o nosso serviço é tirar dúvida para vocês e explicar, deixar a vida de vocês mais fácil. Bom, e uma dica aí para os estagiários ou para os trainees que estiverem acompanhando, a gente não vai numa fazenda para
ficar atrás de vaca, só atrás da bunda da vaca, não. A gente olha desde o gado chegando no curral. É o que eu falo muito no meu Instagram quando eu tô atendendo, que geralmente os estagiários chegam, sentam numa mesinha, começa a mexer no celular e só presta atenção na hora que a gente está lá inseminando, protocolando, enfim, quando a gente está mexendo. Mas é importante você participar de todo o processo, ver o manejo, ver a apartação, ver se a vacada respondeu, se os bezerros estão sadios, se tem algum bezerro que está mais triste, está com diarreia, o que você deve mudar ali na fazenda. Então, você observa tudo na fazenda, tá? Bom, nós falamos sobre isso aí nos nossos stories de hoje, né, doutor? Foi mesmo. Foi mesmo. Na verdade, eu falei, você criticou, mandou eu apagar meu story e mandou fazer de novo. Mas eu não vou falar isso em público aqui, não. O que seria de você, do Hugo e de todo mundo sem as minhas dicas? Ficou muito melhor depois que apagou. É claro, obrigado. Obrigado, doutora. Mas é isso aí, pessoal. Na verdade, essas fotos aí, elas falam muito por si só. Eu costumo dizer o seguinte, quando você chega num curral e que, seja na transferência de embrião, seja na inseminação, quando você olha para o lixo, e o material descartável já te dá um norte do sucesso ou insucesso daquele resultado. Então, se vocês observarem, na ponta dessas duas bainhas, a da esquerda, ela tem o orifício, que você vê lá transparente, translúcido, que você consegue enxergar de um lado para o outro. Então, ou seja, ali ficou perfeito. As buchinhas que empurra o líquido, que é empurrado pelo êmbolo, que empurra o líquido, que deposita o embrião com o líquido dentro do útero, chegou no limite que elas precisavam chegar. O próximo da direita da tela de vocês, você já começa a ver que a buchinha ela chega a encostar lá na ponta, ela quase chega a ficar exposta. Então ali é o limite do limite. Dali para frente começa a ser perigoso, por quê? Passa a próxima imagem, por gentileza. Calma, desculpa. Estava lendo o comentário do Patrick. Que é isso, gente? Quem que tá mudando isso aí? Então, o que mudou nessa aí? Então, o da esquerda, lembra que eu comentei que essa da esquerda já começa a acumular sangue, então, ou seja, teve uma dificuldade de passar a cérvix, começou a aparecer a pontinha da buchinha lá na ponta dos orifícios da bainha. Então, ou seja, você fez tudo certo. Chegou lá na ponta, fez uma boa anestesia, identificou o lado que tem o corpo lúteo, avançou com o novulador até lá na ponta, deposita o embrião, e aí tem uns doidos que ainda inventa de girar o aplicador no final. Aí você pega, a buchinha está exposta, e aí você gira o aplicador lá dentro da luz do útero. E aí você junta muco, sangue e traz isso de volta. Então ali já está um indício de um possível fracasso, prognóstico desfavorável. E essa imagem da direita, aí sim, aí é fracasso total, é lógico. Essa aí eu manipulei o resultado aí justamente para ficar mais didático, para mostrar para vocês. É quando o mandril ele é muito maior do que o inovulador. O mandril é aquela parte de dentro do aplicador, certo? Ele é muito maior do que o inovulador, ele passa às vezes 1 ou 2 centímetros. E aí o que acontece? Você não tem nenhum inovulador aí para mostrar aí, não? Eu tenho, mas está lá na garagem do hotel. Mas eu faço um vídeo durante a semana e coloco na rede social explicando isso aí para vocês, tá? Então, ou seja, o inovulador, o mandril do inovulador, quando ele é maior do que o aplicador e a pessoa está displicente e não presta atenção nesse detalhe e força até o final com aquela intenção, você fala, não, eu vou deixar até a última gota. Literalmente, deixou a última gota, deixou as duas buchas com algodão e o gel entre elas dentro do útero, junto com o embrião. E embrião com corpo estranho não vai dar certo. Bom, agora nosso próximo sobre score corporal. Vai, faça seus comentários. Essa aí eu não preciso nem comentar, né? Que você já colocou a foto, já colocou o resultado do lado. O resultado fala por si só. Se vocês observarem nessa planilha, na quarta, quinta coluna aí, onde é que tem o V, em cima da coluna um Pzinho. O P era para estar prenha, né? E o V são as vazias. Então, ou seja, quando você chega num gado para transferir embrião com esse tipo de score, né? E eu costumo dizer o seguinte,
mais analítico do que o score é o histórico. Você tem que saber se aquele gado vai estar em fase de ganhando peso ou perdendo peso. Nesse caso aí, a nossa equipe chegou para transferir embrião, fez esse vídeo, na verdade isso aí é um vídeo, mas a doutora printou, para saber se era para transferir os embriões ou não. Não conseguiu falar comigo. O produtor falou para eles, não, pode implantar os embriões que eu garanto. Aqui o gado agora para frente vai comer só ponta. Mas ele esqueceu de falar que era ponta de raiz, não era ponta de capim. Né? Então, para surpresa de 0 pessoas, foi 17 embriões implantados, 0% de prenhez. E aí você me pergunta, pode acontecer de 0? Claro que pode. É evidente que pode. Então, ou seja, se vocês negligenciarem aquelas informações que eu passei, mais algumas tantas outras que tem, e a situação do rebanho, é isso aí que vai acontecer. O 0 é quase que garantido. Porém, todavia, próxima imagem. Por outro lado, quando você pega um gado, com esse caso aí, se eu não me engano, essa foto é lá na fazenda Guarani, lá do nosso amigo Felipe Balestreri, comendo literalmente, aí sim, ponta de capim, muita folha, né? Abezerrado, um gado já parido de embrião, ou seja, um prognóstico muito favorável, um histórico muito favorável, um gado que está num bom score e com a tendência de manter e ganhar peso. Aí você pega uma planilha de transferência e você vê. Isso aí é embrião congelados. Foram 30 embriões transferidos, na verdade, nessa sequência que está aí, dos 30 primeiros, 29 diagnosticados. Se eu não me engano, foram 25 ou 26 prenhezes. Aqui está pequeno para mim, está difícil de contar. Mas é um resultado, só nessa sequência tem 86% de prenhez com o embrião congelado. Aí fala para mim, o embrião congelado emprenha ou não emprenha? É claro que emprenha. Dando condições favoráveis, fazendo a coisa como deve ser feita, emprenha como vocês estão vendo aí. Agora, o 0 é normal? Não. Esse resultado aí de quase 90% de prenhez é normal? Também não. Né? Só que quando você entrevera os dois resultados, esse aí com 30 embriões, o outro com 47, e divide pelo resultado das 26 prenhezes, fica um bom resultado médio de 45. Né? Então, tem que tomar cuidado com as médias, tem que observar, por isso que eu falo, tem que observar todos os detalhes, não é colocar a culpa no embrião A ou B. Ô, Faria. Oi, não tô conseguindo acompanhar o chat. O Ivan Mário tá todo engraçadinho hoje, ele tá dando uma de Patrick. Gostei de ficar aqui dando palpite nos comentários. Eu quero saber o dia que eu vou ficar aí dando palpite em comentário, porque normalmente eu tenho que ficar aqui entrevistando vocês, viu? Eu tô doida pra ficar nos bastidores. Inclusive, a próxima, tô fora. A próxima vocês 3 se viram, tá? É isso, você que é a popstar do negócio, você não pode ficar fora de jeito nenhum. Aí, que graça que tem. Já o Faria te chama a atenção. Gente, o Faria é igual um pai pra mim. Ele briga comigo 24 horas por dia por qualquer coisa. Ô, Patrick, eu só não vou chamar atenção porque nós estamos ao vivo, mas deixa acabar aqui. Tá, já tá anotado. Ai, meu Deus do céu. Ô, Faria, uma última pergunta que eu tenho antes da gente abrir para as perguntas do pessoal. Bom, você falou aí das bainhas, falou como que é difícil, mas como que você sabe que uma pessoa está apta, quando a pessoa está apta para transferir embrião? Como que ela vai saber? Porque a gente sabe que demora pelo menos 30 dias para a gente ter um resultado bom, né? Aliás, para saber do resultado, não é nem um resultado bom. Ingrid, de maneira geral, eu não preciso nem que a pessoa coloque a mão no embrião para eu saber que ela vai ter sucesso ou não na transferência de embrião. Como eu sei disso? Na prática. Vou te dar um exemplo. Eu tive, alguns anos atrás, em Rondônia, lá... Eu fui transferir embrião em Cacoal, Porto Velho. Aí lá em Porto Velho eu conheci um rapaz que estava no 4º ano de faculdade, finalizando o 4º ano de faculdade, e foi me acompanhar em uma transferência. E o cara muito, muito ativo, pergunta muito, filho de produtor, um rapaz 10, o Celton Maifred. Deve estar nos acompanhando aí. Um abraço, Celton, se estiver por aí. E aí, eu vi que ele estava muito interessado, realmente querendo aprender. Acabei a transferência, expliquei para ele o que ele precisava fazer para treinar com as bainhas, como é que ele treinaria, como é que ele avançaria no útero. Ensinei para ele ali fazer em 2 ou 3 receptoras que deu refúgio no dia da transferência. E dei um pacote de bainha para ele. E falei, faz o seguinte, treina muito com essas bainhas,
te filme treinando, manda para mim os vídeos, que eu vou conversar contigo e eu vou ajustando, questão de postura, detalhe, fala para mim quais são as suas dificuldades, etc. Deixei para ele uma seringa, um pouco de anestésico, e assim ele fez. Então, no final de semana que ele estava na casa dele, ele arrochou treinando. Pegava as bainhas, treinava, e aí eu fui ajustando ele. Com 6 meses, quando ele chegou no Pará para fazer o estágio curricular dele comigo, ele estava voando. Ele passava, eu falei, ó, teu desafio é passar 10 bainhas, 10 vacas, 10 receptoras. Você vai passar do lado direito, voltar com o aplicador com a bainha, só com a bainha, e do lado esquerdo voltar, sem sangue. Se não sangrar, às 10 você vai para o embrião. E assim ele fez. Foi do lado direito, confirmei, estava lá mesmo, voltou, foi para o esquerdo, confirmei, estava lá mesmo, sem sangue na luva, sem sangue na mão, e passei ele para transferir embrião, transferi alguns embriões comigo, na minha rotina no Pará, de maneira geral. Voltou para Rondônia, pegar o certificado dele e estava pronto, estava transferindo embrião. Então, ou seja, ele é um dos caras que mais rápido eu assinei como certificado para transferir embrião pela BS, inclusive lá no estado de Rondônia. Nossa, que legal. Então é treinamento mesmo, né? É treinamento, esforço mesmo. E a bainha é muito mais difícil que qualquer outra coisa. Então, vai chegar momentos que você vai falar assim, rapaz, é mentira. Eu não vou treinar esse treino, não, né? É impossível. Só que quando você estiver, como eu falei, voando difícil. com ela. É muito difícil. É isso aí. Quando você estiver voando com ela, a hora que pegar o inovulador, pegar o embrião para transferir, vai ficar muito mais fácil. O primeiro dia que eu conheci o Faria foi quando ele veio transferir embrião numa fazenda que eu trabalhava. Aí sobrou, sei lá, 5 receptoras. E aí ele entregou um pacote de bainha e mandou treinar. Gente, que desastre. Depois dessa, eu falei, nossa, tem que ter muita paciência. Janaelson, muito obrigada, viu? Nós quem agradecemos pelas suas felicitações aí. Bom, aqui tem uma pergunta legal. Agora a gente já pode começar a interagir, né, Faria? Você libera? Eu já nasci pronto, eu tô pronto. Chama, arrocha aí as perguntas. Bom, uma pergunta do Rony. Já foi respondida pelo Gustavo Garcia, mas eu queria que você respondesse, porque nem todo mundo está lendo o comentário. Doutor, você falou de treinar em vacas de descarte, mas quando tenho poucos animais de descarte para treinar, quantos dias de intervalo entre um treino e outro usando os mesmos animais com o uso da anestesia? Li muito rápido? Não é porque falhou um pouquinho. Rony, os meus animais, se você não fizer lesão de reto ou útero, os meus animais todo dia. Né? Então, em prazo ali de poucas horas passa o efeito da anestesia. Estava olhando aqui que o Gustavo Garcia te respondeu. E é isso aí. Passou, no outro dia, bora treinar de novo. Entendeu? Agora, se você vê que começou lesão de reto, lesão de útero, aí você dá uma folga para elas. E a Rocha, até agora você fez 2 perguntas. Você falou que ia fazer 10, tá faltando 8. O Rony? Olha quem apareceu aqui. João. Conhece o João, Faria? Não conheci não. Fiquei conhecendo ele agora na tua estadia lá na Goiânia, né? Aham. O João, se eu não me engano, ele formou junto com o Laison, não é isso? Não. Nossa, nada a ver. Tem nada a ver? Não, o João ele é amigo do Hugo, que você fez live semana passada. Não, positivo. Eu tenho que pegar uma giga com ele, que eu tô investindo só em gado. Esse negócio de gado não dá nada, não. Tem que investir em negócio de bolsa. O João é bem polêmico no Instagram dele. Depois eu vou te passar o Instagram dele pra você seguir. Bom. Vai lá, Manu. Vou passar a bola pra Manu. Quer que eu leia ou você lê? Você pode ler, porque o pessoal vai ouvindo aí também, que a gente vai acompanhando o chat. Geraldo Vieira. Doutor, poderia explicar como procede esse treinamento com as bainhas em animais de descarte? Positivo, Geraldo. Você vai fazer o treinamento como se realmente fosse no ovular. Se você conseguir fazer, inclusive com a camisinha, vestido na bainha, melhor. Né? Então, você vai fazer uma avaliação completa da fêmea. Né? Primeira coisa, evidente, saber se ela está vazia ou não. Você não vai treinar em fêmea que tenha indícios de prenhez ou aborto, etc.
Então, você vai fazer uma avaliação bem completa do aparelho ginecológico, cérvix, útero, ovário, né? Procurar identificar se ela tem corpo lúteo ou não. É claro, mesmo que é seu treinamento, faça como se você estivesse praticando para fazer a inovulação mesmo, propriamente dita. Faça anestesia. Se for novilhas, não mais que 2 ml, multíparas, não mais que 3 ml, tá? Lidocaína, apenas lidocaína. Então, assim, mas Faria, só para treinamento, eu preciso treinar anestesia? Sim, porque quando você for pegar para inovular, ela vai fazer falta. Então, no treinamento, já aproveita para treinar também a anestesia. E aí, o que você vai fazer com a bainha? Você vai passar a cervix, como se estivesse seminando, e aí você vai direcionar. Você fala assim, ó, eu identifiquei um corpo lúteo no lado direito. Então, você vai com a bainha desenrolando o útero e vai avançando com a bainha até chegar o mais cranial possível do lado direito. Beleza. Cheguei lá na ponta, ó, tem certeza que eu estou no corno direito e tal. Tira e confere se sangrou, se está tudo ok. Beleza, não sangrou, tá joia? Então vamos de novo. Agora vamos para o lado esquerdo. E treina dessa forma aí até o teu braço fadigar. E não vai demorar muito para isso acontecer. Fadigou, tira o braço, dá uma descansada e pega de novo. Como diz a doutora, pega um lenço, enxuga as lágrimas e arrocha de novo. Tipo isso. Wilker. Boa noite, doutor Faria. Há correlação direta adorei essa pergunta. Entre tamanho do corpo lúteo, vascularização, produção de progesterona e taxa de perda embrionária? Ou esses fatores influenciam as taxas de perda de forma independente? Eu te mandei um estudo essa semana, inclusive. E eu li. Muito bom aquele estudo. Semana retrasada. Não, foi essa semana. Esse material é fantástico. Tanto esse quanto o material que o Gustavo havia feito também sobre isso, sobre o uso do Doppler. Sobre tamanho de CL, nunca influenciou. Tem vários estudos que falam sobre isso, sobre tamanho de CL, que não influencia. Até porque o tamanho de CL é muito relativo. Porque você vai pegar múltiplas com ovário desse tamanho e você vai pegar novilhas com ovário desse tamanho. Então, o CL, o tamanho dele é relativo. Vascularização, para quem pode trabalhar com Doppler, faz a diferença. Eu falei na live passada que eu não uso Doppler, mas eu costumo avaliar o conjunto todo da obra. Mesmo que ela tenha corpo lúteo, mas ela está sob muito efeito de estrógeno e mucando, eu evito depositar o embrião naquela receptora. Tá? Então, ou seja, é um sinal de que o corpo lúteo está com baixa vascularização. O que você pode confirmar isso com o Doppler. E a última fase da pergunta é sobre a taxa de perca embrionária. Se você tem baixa vascularização, se você identificou isso, maior a taxa de perca embrionária. Mas perca embrionária tem um bocado de outros fatores que influenciam, tamanho de receptora, idade de receptora, o embrião, a doadora influencia demais na taxa de absorção, então tem um bocado de outros fatores que influenciam além do corpo lúteo. De maneira geral, tendo corpo lúteo, ela está sob efeito de progesterona, útero relaxado, aceitou monta, pode colocar embrião, que é prognóstico favorável. Dori Edson Oliveira. Protocolo de sincronização das receptoras é o mesmo que o da IATF? Se diferencia de categoria para categoria? É porque no meus protocolos de IATF, e também quando eu ia fazer da TE para você ou para o doutor Fábio transferir, eu faço sim protocolos diferentes de acordo com a categoria, viu? Então é o mesmo princípio de novilha, de vaca parida, vaca solteira, é o mesmo princípio da IATF, mesmo protocolo. Você vai diferenciar nas categorias também. Quer complementar? De maneira geral, o protocolo é o mesmo, como a doutora falou, que o princípio é fazer ela ovular, né? Dar o cio naquele período e ovular. Então, o que varia normalmente é ECG nas novilhas, né? Você pode diminuir um pouquinho a dose e alguns ajustes finos de protocolo, né? Que a doutora vai falar muito sobre isso ainda. Mas, de maneira geral, é o mesmo. O que muda é o seguinte, por exemplo, você vai fazer um protocolo de D0, 8 e a inseminação seria no D10, a transferência do embrião vai ser no D16. Se você for fazer um protocolo de D0, retirada com D9, e a tua inseminação seria no D11, a transferência do embrião vai ser no D17.
em via de regra, para ficar mais claro, a transferência do embrião, como o embrião tem 7 dias, ele é colocado exatamente uma semana depois do que você faria a inseminação desse lote. Então, se você faria hoje, na terça-feira, a inseminação, a transferência do embrião vai ser exatamente na terça seguinte. Tá. Próxima pergunta. Gustavo Maffort. Boa noite, mestres. Posso fazer vacina reprodutiva no final do protocolo? Gustavo, pode. Até no D8, D9 você pode fazer, sem problema. Só não vai fazer... Até no dia da retirada você pode fazer. Então, ou seja, de preferência, é claro, a segunda dose, né? Porque isso quer dizer que você já fez a primeira dose, pelo menos aí 20 dias. 21 a 30 dias. Isso, do pré a data da segunda dose. Então, pode fazer até no dia da retirada sem problema. Agora do Alan. Boa noite. Qual o melhor momento de puxar a camisinha sanitária? Ô, Alan, sempre na entrada da cervix. Encostei ali no primeiro anel, eu já rompo. Por quê? Porque se eu avançar com a bainha e a camisinha for junto até dentro da cervix e passar, aí quando eu começar a puxar a camisinha, o plástico lesiona a mucosa da cervix. Então, às vezes você passou com todo o zelo para não machucar, mas a camisinha, se você reparar, ela vai trazer sangue na ponta. Sangue, liberação de prostaglandina. A prostaglandina não combina com o corpo lúteo e não combina com preense. Ótimo. Norlan Henrique Padilha Nunes. Estou iniciando a transferência de embriões. Minha dúvida é: existe alguma diferença significativa na gravidez, no depósito do embrião, entre o último terço e meio do útero? Ótima pergunta. Fala sobre sua técnica. Olha, tem a grande parte da literatura diz que não. Porque se você olhar histologicamente, o corno correspondente à ovulação, ele tem receptor para o embrião, desde a parte caudal até a parte cranial. No entanto, eu costumo imitar a fisiologia. A fecundação ocorre dentro da tuba uterina, certo? Pós o metaestro, esse embrião cai lá na ponta do corno correspondente à ovulação. Então, ele não cai aqui atrás, na parte caudal, ele cai lá na ponta. Então, como eu vou depositar o embrião no D7, com 7 dias, eu imito a fisiologia. Eu vou deixar lá onde ele estaria, com a natureza teria colocado ele. É claro que você que está começando, a minha dica é: vai com tranquilidade até o terço médio e deposita o embrião. E vai anotando os seus resultados. Conforme você vai tendo confiança, você vai avançando. De maneira geral, os melhores colegas transferidores que eu tenho de melhor resultado, e é a forma que eu costumo fazer, é depositando o embrião no terço cranial. É claro, sem lesionar mucosa de reto, útero e cervix e os anexos do útero. Excelente. Uma pergunta do Lucas. Essa vai para o doutor Patrick. Patrick, cadê você? Mas varia sim, Lucas. É totalmente diferente. Mas deixa para a live com o Patrick. Hoje, inclusive, não sei se foi ontem ou hoje, Faria. O Patrick falou sobre o protocolo de aspiração no story dele. Outra pergunta do Rony. Já estamos o quê? Na quarta? Estamos caminhando. Tá indo bem, menino. Doutor Faria, tem diferença de resultado fazendo o protocolo D8 ou D9? Você tem alguma preferência? E a Adriel perguntou do D7 também, tá? Negativo. Protocolo D8 e D9 não tem diferença de resultado. No caso aí, essa segunda pergunta aí, do resultado do protocolo D7. O D7 vai te dar um CL menor, de maneira geral. O folículo menor, CL menor. Então, se você vai avaliar com a mão, vai te dar um pouquinho mais de dificuldade. O protocolo D8, D9, folículo maior, CL maior. Eu, de maneira geral, trabalho com 8 e 9. O Patrick te respondeu, Lucas. Muda bem, ele é mais curto. Depois, Patrick, na live com você, que o doutor Faria vai conduzir, porque eu vou entrar de férias, aí a gente fala um pouquinho sobre o protocolo. Vai preparando, viu, Patrick?
Gabriel Toledo. Doutor Faria, o que acha das transportadoras de embriões no sistema molhado, ou seja, que usa água aquecida para manter a temperatura dos embriões? Gabriel, eu já transportei embrião de quase todo jeito que você pode imaginar. Só não posso falar aqui na live, né? Que fica gravado. Mas, de maneira geral, eu prefiro transportar com as transportadoras mais modernas, aí na bateria mesmo, no sistema seco, de maneira geral. Tá? Segurança, tempo de durabilidade e etc. Numa emergência, até um isopor com gel aquecido funciona. Olha, minha mamãe apareceu logo na hora que eu falei sobre minhas férias, Faria. Eu já tinha falado para o Patrick que eu não ia puxar a orelha ao vivo, apareceu sua mãe para puxar. Obrigado, Ana Giovânia. Ô mãe, que horas que eu tirei férias aí, minha querida? Hora que eu só trabalhei nessas minhas férias. Rapaz, foi só festa, cachaça, pingue e foguete esses dias tudo. Quem dera. Hernandes. Doutor, você tem alguma dica para iniciante de como fazer uma boa avaliação de receptora? A boa avaliação de receptora, vamos lá, legal. Então já começa avaliando o conjunto do gado, né? Você precisa saber, embrião do que eu vou colocar nessa receptora? Embrião de Nelore de alto desempenho e com alto peso a nascer. Então, ou seja, já começa tirando todas as receptoras abaixo de 350, 360 kg de peso vivo. Então já começa por aí, fazendo esse filtro, né? Quando você vai avaliar, partiu ali para dentro, é histórico e score, né? Como aquele gado está nutricionalmente falando. E quando você parte para a parte ginecológica, eu prefiro muito mais avaliação com a mão do que com ultrassom. Então eu avalio tudo: cérvix, útero, tônus uterino, vou nos ovários, tamanho de ovário e etc. Então, eu não gosto que quem pega ultrassom e vai lá só no ovário ver se está ovulando ou não e pronto, tá boa e protocola. Por que isso, Hernandes? Acontece muito que a gente trabalha com embrião congelado e é lei de Murphy. Quando tem de dar errado, dá errado na última. Você chega, passa o ultrassom no momento da transferência do embrião e aí você mete lá um corpo lúteo, coisa mais linda. E se for um Doppler, então ele chega a piscar na tela assim, chega a ter lanterninha. Aí você fala, descongela o embrião daquela doadora da fulana lá, da campeã nacional. Beleza, descongela o embrião, tá todo mundo ali ao seu lado olhando. Aí é que você bate a mão na cervix, aquela cervix parece um MWM. Praticamente impossível de passar. E aí você tem que fazer cara de taxa e falar que não avaliou. Né? Então, ou seja, toda avaliação tem que ser completa e muito bem feita. Tanto para sincronizar, quanto no momento da inovulação. Ótimo. Minha mãe me defendendo, verdade, ela só trabalhou, Faria. Então, falando aí para você, tá? Desculpa. O Patrick, sorteia o melhor pão do Brasil na live. Eu fui visitar o Patrick esses 2 dias, eu levei uma padaria inteira para ele. Ótima pergunta do Guilherme, Vocês indicam começar na IATF e após uma certa prática partir para a TE ou já começar direto na TE, fazendo cursos para se aprimorar para quem deseja trabalhar nessa área? Guilherme, iniciar é importante, né? Qualquer um dos segmentos. Você tem que, primeira coisa, é ver qual que você tem aptidão para trabalhar. Você fala, não, eu gosto daquele volumão da IATF, aquela correria, aquela agonia, fazer muito volume de vaca por dia, etc. Show de bola. Vai para a IATF. Fala, não, eu gosto de um protocolo mais cadenciado, um pouco mais, digamos assim, elitizado. Eu quero trabalhar com inovulação, se esforce na inovulação. De maneira geral, quem tem a mão já calejada na IATF, sofre muito para aprender a transferir embrião. Agora, o oposto não é verdadeiro. Quem tem a mão já treinada para transferir embrião, não vou dizer que precisa estar voando na transferência, mas ele vai ter muito mais facilidade para inseminar, porque ele vai ter mais leveza na mão e muito mais habilidade, tanto para passar certo quanto para fazer as avaliações dos anexos ali de útero, ovário, etc. Então, se você ainda não começou em nenhuma das duas e tem vontade de transferir embrião, não perca tempo. Vai direto para a transferência de embrião, porque aí a IATF vai ficar muito mais fácil depois. Pergunta do Christian. Seleção de cérvix seria interessante no D0?
Seria não, ela é fundamental, ela tem que ser feita, porque senão você joga protocolo fora, né? Por exemplo, quando vem para a IATF, se você não deu conta ali de passar 2 anéis, você deposita o sêmen e o espermatozoide vai para o serviço dele, de acabar de fazer o que você não deu conta de fazer, que é passar a cervix. Agora, no embrião, não tem como eu depositar ali no meio da cervix e esperar que ele vai rolar lá para dentro, que não vai acontecer. Então, já, principalmente para quem vai começar. Hoje em dia é difícil acontecer de não passar uma cervix, mas eu não quero arriscar. Então, quem for fazer a avaliação, para quem está começando, é fundamental avaliar e tirar a cervix torta do meio para não prejudicar vocês. Doutor Faria, no tônus uterino, qual o ideal? Paulo Henrique. Lembrando que essa vaca vai estar na fase de diestro, gente. Então, um tônus Legal, uterino doutora. mais... Ótima observação. A fêmea, no dia da inovulação, ela vai estar em fase de diestro. Então, vai ter um corpo lúteo, ela vai estar sob efeito de progesterona. E esse útero deve estar relaxado, com tônus relaxado. Se ele tiver muito encarnerado e calibroso cilíndrico, ele está sob efeito de estrógeno. Ele pode até ter um corpo lúteo, mas pouca vascularização, e quem vai estar dominando ali provavelmente vai ter um folículo dominante de algum dos lados mandando na situação. Isso, ótimo. Pergunta da Tati. O protocolo para aspirar é voltado para pegar as ondas foliculares do osso, enquanto o protocolo da TE precisa pegar o corpo lúteo funcional pós-ovulação. Isso aí, Tati. Da TE tá certo. Agora do... É isso aí, ela vai sincronizar a onda folicular para poder aspirar os oócitos, melhor, aspirar os folículos que estão ali em recrutamento. É isso aí, os pequenos folículos, ótimo, né? Sem ter grandes variações. E o objetivo do protocolo da TE é fazer que elas deem cio e ovulem, para que chegue no momento da ovulação, nós tenhamos um corpo lúteo funcional. Bom, mais uma pergunta. Essa eu gostei. Sou formada há 20 dias. Tenho habilidade na palpação. Você está me escutando, Faria? Tá travado? Estou ouvindo. Tenho habilidade na palpação e tenho vontade de aprender IATF e TE. Então, o que você sugere, Faria, para finalizar? Tiago, o primeiro passo para ser um bom transferidor, um bom veterinário de maneira geral da reprodução, é ter uma boa habilidade na palpação. Então, continue isso. Isso aí você não pode perder, né? E agora é treinar. Você pegar as dicas aí que eu passei sobre treinamento, né? Do treinamento prático. E sem dúvida, não perder esse curso aí que vai ser lançado provavelmente na primeira quinzena de dezembro. E você vai ter um panorama geral sobre o universo do embrião, né? Seja a transferência de embrião, aspiração folicular, produção de embrião, protocolo de receptoras. E, paralelo a isso, você consequentemente, você tendo destaque no embrião, a IATF vai vir por consequência. Bom, doutor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, alto e claro. Agora, para finalizar, que estamos chegando próximo às nossas 1h30 de live, porque da última vez brigaram com a gente, né, por causa do horário da live, quanto tempo durou. Eu quero saber qual conselho você dá para quem deseja entrar nesse segmento. Seja estudante, veterinário, recém-formado, enfim. Finaliza aí com um conselho para a turma. Pessoal, primeira coisa, faça o que gosta. Procurem sempre estar entre os melhores do segmento. E estar próximo de pessoas que vivem e respiram aquilo, na prática, no dia a dia, né? Se dediquem, se você é estudante, se dedique, se aproxime dos seus professores da reprodução, tire dúvidas, escutem técnicos diferentes de diferentes setores, não é o que eu e a Ingrid estamos falando aqui, por mais que nós tenhamos experiência, mas procure escutar bastante gente, para quando vocês até se aproximarem de nós, até para vocês terem mais perguntas para fazer, tirar dúvidas, enfim, aproveitem. E não perca essa oportunidade, que é uma oportunidade de ouro que eu não tive, o Ivamário não teve, a Ingrid não teve, o Patrick não teve, que é de conseguir esse material mastigado, né, que nós estamos desenvolvendo para vocês, e que vai deixar vocês muito mais prontos para o mercado de trabalho, para quem vai estar formando, e vai deixar quem já trabalha
vai dar um norte para poder iniciar no novo segmento aí da técnica. Excelente. Doutor, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu sei que é difícil você arrumar para a gente um tempinho na sua semana, mas muito obrigada. Acho que essa live foi muito boa. O pessoal gostou bastante. E até semana que vem. Eu que agradeço, doutora Ingrid. É sempre uma honra estar contigo aqui. Muito prazer, muito honrado mesmo mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou, que nos prestigia, que nos manda as dúvidas aí nas redes sociais. Manda mais dúvidas aqui no chat, que nós vamos procurar sempre estar mais próximo de vocês possível para estar respondendo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até agora e que nos mandaram as dúvidas aí, as dúvidas de vocês, também as dúvidas de outros. O negócio do embrião, gostaria que fosse simplesmente chegar aqui para vocês e falar assim, ó, pega e faça desse jeito assim, que é simples, é fácil, e que em 2 dias vocês vão estar transferindo embrião, mas não é. Não é essa a verdade, nós não estamos aqui para enganar ninguém. O negócio dá trabalho, precisa de dedicação, precisa de tempo, mas nós estamos aqui junto com vocês para dar esse apoio. Ingrid, mais uma vez, obrigado e parabéns pela condução aí dos trabalhos, e você sabe que você não vai ter férias para a gente tão cedo. E gente, continue mandando pra gente aí no particular, no Instagram, as dúvidas que vocês têm, porque todas as dúvidas de lá a gente traz para as lives, tá bom? E posso aproveitar que está ao vivo aqui, dona Giovana, se ela estiver por aí, eu estou sabendo que Patrick recebeu bolo, pão, não sei o quê, e eu tô só panetone, e eu tô só chupando dedo, viu? Tô só esperando, tô só, anotando na minha caderneta. Vai ter que mandar de avião, Faria. Não, nem que seja, pode ser. Então tá. Um beijo para vocês. Até mais, gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana a todo mundo aí. Até mais. Mamãe, isso é um absurdo. Tchau, gente. Tchau, tchau.